Senadores sabatinam hoje o diplomata Nestor Foster, indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Na embaixada em Washington, já foi encarregado de negócios e chefe do setor de política comercial. No Canadá, foi chefe do setor econômico da embaixada. Ficou para março a votação do veto ao orçamento impositivo. Os partidos querem mais tempo para estabelecer quais despesas a cargo da Relatoria Geral do Orçamento vão entrar na nova regra com a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro. E deve sair a lista com os senadores que vão compor a comissão mista da reforma tributária. Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Olá, um bom dia para você. Indicado pelo presidente Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o diplomata Nestor Foster vai ser sabatinado daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Há um dia de ser sabatinado na Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nestor Foster se reuniu com o presidente da casa, Davi Alcolumbre. O diplomata tem 56 anos e entrou no Itamaraty em 1986. Na embaixada em Washington, já foi encarregado de negócios e chefe do setor de política comercial. No Canadá, foi chefe do setor econômico da embaixada. Após a votação na comissão, a indicação segue para análise do plenário do Senado. Também participaram da reunião o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e a primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos. E para saber mais sobre essa importante sabatina que ocorre daqui a pouquinho, vamos falar agora, ao vivo, com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Nestor Foster era cotado para assumir a Embaixada dos Estados Unidos desde o início do governo Bolsonaro, quando o ex-embaixador Sérgio Amaral foi destituído do cargo. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, chegou a ser cogitado também, mas desistiu formalmente no meio do ano passado. E aí o diplomata voltou a ser o favorito. Segundo o presidente, ele está muito bem preparado. Senador Nelsinho Trade, o senhor é relator da indicação, o senhor é favorável? Bom dia, é um prazer mais uma vez estarmos aqui, levando as nossas informações para todos os telespectadores e internautas. O parecer da nossa relatoria é favorável, ele é um diplomata de carreira, com várias experiências em diversos postos dentro do Itamaraty, dentro da própria carreira diplomática, que o credencia a poder desempenhar um ótimo papel frente à Embaixada do Brasil em Washington. Senador, a aprovação dele vai favorecer as relações entre os dois países? É o que nós esperamos. Inclusive, deverá ser palco das perguntas dos senadores e dos internautas logo mais agora, às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores. Um embaixador tem essa missão de procurar desenvolver tarefas no sentido de fomentar as boas relações que já existem, comerciais e diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. O senhor acha, então, que a indicação dele vai ser aprovada sem dificuldade? Olha, eu não posso prever, porque lá a gente tem um colegiado que faz muito questionamento, nós temos as perguntas dos internautas. Vai depender muito do desempenho dele na sabatina, mas pelo preparo que a gente já viu que ele tem, a gente espera que essa aprovação possa vir a ser feita sem maiores problemas. E as relações entre os dois senados e senadores, como estão? Também é algo que ele vai exercer um papel importante. A partir do momento que você já tem um embaixador como ele, que já está lá, de fato, falta apenas ser de direito, exercendo esse papel, já com relacionamento dentro do Congresso americano, é muito importante que ele possa também fazer essa ponte entre o Senado americano e o Senado brasileiro, para que a gente possa estreitar relações. Temos temas em comum a serem debatidos, como o Acordo de Alcântara, temos temas também importantes na questão do comércio, de modo que a gente espera que ele possa exercer esse papel de forma bastante produtiva aqui para o Senado brasileiro. Muito obrigada, senador. Bom dia para o senhor.
Tiago. Ok, obrigado, Isabela. Obrigado ao senador pelas informações. Os parlamentares decidiram adiar para depois do Carnaval a análise do veto do presidente Jair Bolsonaro a um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O ponto se refere à execução obrigatória das emendas de comissões permanentes do Senado e da Câmara e de comissões mistas. Houve consenso sobre o adiamento da votação. Os partidos querem mais tempo para estabelecer quais despesas a cargo da Relatoria Geral do Orçamento vão entrar na nova regra com a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro. Essas definições devem constar de um projeto de lei que será enviado em breve pelo governo. Outros 2 vetos totais foram mantidos: ao projeto que trata da regulamentação da interceptação da correspondência de presidiários e o veto à isenção de imposto para equipamentos de geração de energia elétrica por fonte solar. Já o veto parcial à lei que autoriza a constituição de sociedade de garantia solidária e de sociedade de contragarantia foi derrubado na Câmara e teve a votação no Senado adiada para outro dia por falta de quórum. Também ficou decidido que na próxima terça-feira os líderes partidários das duas casas vão se reunir para definir um procedimento de votação da próxima sessão do Congresso, que inclui o veto ao orçamento impositivo e outros 3 vetos que passarão a trancar a pauta. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também um projeto que obriga os presos condenados a ressarcir o Estado pelos gastos para a manutenção deles. O texto vai à votação no plenário. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que cada preso custa ao Estado cerca de R$ 2.400 por mês. A proposta aprovada pela CCJ estabelece que o presidiário deverá devolver ao Estado os custos com essa manutenção. O texto já estava no plenário, mas houve um pedido para que voltasse a análise da CCJ. O novo relator, senador Alessandro Vieira, fez mudanças para deixar claro que o preso que não tiver condições de fazer esse ressarcimento só será obrigado a pagar se o estabelecimento prisional oferecer a ele condições de trabalho. Nesse caso, o desconto mensal não poderá exceder 1/4 da remuneração recebida pelo preso. O projeto volta agora para o plenário. Defendemos a redação do projeto no que toca ao pagamento de despesas pelo preso que possui recursos próprios, independentemente de trabalhar ou não, mas se a hipótese for de preso hipossuficiente, o preso pobre, imensa maioria da massa carcerária, traçamos outras hipóteses, ou seja, ele tem que ter o trabalho ofertado pelo Estado, 25% daquilo que ele vai oferir com esse trabalho poderá ser destinado ao ressarcimento do Estado pelas despesas com custódia, mas não vai ficar desguarnecida a família, nem vai se criar uma pena para os familiares. Um projeto da mais alta relevância, que da mesma forma que protege e defende o Estado e a sociedade, não deixa de olhar pelo preso hipossuficiente. O senador Otto Alencar apresentou na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também ontem, um relatório sobre a PEC da revisão dos fundos públicos, que integra o Plano Mais Brasil do governo. O dinheiro acumulado nos fundos vai ser usado no abatimento da dívida pública, mas o relator acrescentou finalidades. A votação está prevista para quarta-feira da semana que vem. O relator, senador Otto Alencar, analisou 33 emendas ao texto encaminhado pelo governo e apresentou uma nova versão do parecer, que já tinha sido apresentado no final do ano passado. Ele acatou total ou parcialmente apenas 4 emendas. Otto limitou a extinção dos fundos aos criados até o final de 2016. Ele retirou da PEC fundos que foram criados por lei, mas recebem receitas vinculadas definidas na Constituição, como o FAT e os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também preservou os fundos destinados à prestação de garantias e avais e os fundos instituídos pelo Poder Judiciário, TCUs, Ministério Público, Defensorias e Procuradorias Gerais dos Estados e Distrito Federal.
A proposta encaminhada pelo governo prevê que o dinheiro desvinculado dos fundos deverá ser aplicado em programas de erradicação da pobreza e em investimentos em infraestrutura. O relator, senador Otto Alencar, incluiu no texto que os recursos deverão ser usados também na área de segurança, em projetos de desenvolvimento da ciência e tecnologia e também na revitalização do Rio São Francisco. O estoque dos fundos será aplicado para a amortização da dívida pública, que é em torno de 200 bilhões de reais. Esses recursos serão logo, assim que for promulgada, serão destinados a diminuir o estoque da dívida pública, que a dívida bruta do Brasil agora chegou a 75,6% do produto interno bruto, que é uma coisa de risco muito alta. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda o projeto que proíbe a circulação de carros movidos a gasolina ou a diesel a partir de 2040. O texto segue para a Comissão de Meio Ambiente. Dispositivos eletrônicos poderão ajudar no cumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Projeto aprovado ontem pela Comissão de Direitos Humanos e que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, prevê o uso desses equipamentos pelos agressores. Atualmente, em casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz pode, entre outras medidas protetivas, suspender ou restringir o porte de armas, determinar afastamento do lar e restringir a aproximação física ou visita. De acordo com o projeto aprovado, nos casos de proibição de aproximação, o agressor fica obrigado a usar dispositivo eletrônico que monitore distância da vítima. A tecnologia, sendo ela comprovadamente eficaz no acompanhamento da localização geográfica dos ofensores da Lei Maria da Penha, seja um grande instrumento para que ficar sob controle, para que não possam respeitar a Lei Maria da Penha. A mesa diretora do Senado escolheu o senador Eduardo Gomes como relator do pedido de cassação da senadora juíza Selma. No início de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato dela por abuso de poder econômico. A senadora juíza Selma Arruda ainda pode recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Foi por isso que ela entrou com um ofício pedindo para que o Senado espere até que todos os recursos já estejam esgotados para então dar início ao procedimento de cassação. Posso dizer nesse momento que vou cumprir o rito da mesa, que é, nesse instante agora, abrir o prazo de defesa, para a defesa da juíza Selma, da senadora juíza Selma, e aguardar a apresentação dessa defesa. Não vamos entrar ainda na discussão de mérito, é um ato de declaração que foi enviado pela Justiça Eleitoral para o Senado Federal. O presidente do Senado explicou que não cabe à Casa mudar o resultado do julgamento. É um ato declaratório, nós não temos a capacidade de deliberação, é um ato de declaração, então isso é o que está assegurado e nós vamos cumprir. Os prazos do processo são 10 dias úteis para a senadora apresentar a defesa. A partir daí, o relator tem mais 5 dias úteis para emitir o relatório. Em seguida, mais 5 dias para a mesa se reunir e emitir o resultado final. Depois disso, uma comunicação é enviada ao plenário do Senado com a decisão. Alguns parlamentares saíram em defesa da senadora. Eu pedi a palavra para reiterar uma sugestão dada em plenário na semana passada, no sentido de que se resguardasse de uma injustiça, cassando agora e depois, através de um recurso extraordinário, a senadora Selma recuperasse o seu mandato. Sustentei de que havia alguma dúvida com relação ao rito, porque em 2005, no caso Capiberibe, houve um rito e em 2008 houve um outro rito com o senador Expedito Júnior, onde se recomendava, inclusive com o voto do então advogado do Senado, Dr. Bandeira, de que se aguardasse para o trânsito em julgado. A CPI mista das fake news ouviu ontem representantes das operadoras de celular e da Agência Nacional de Telecomunicações.
Após várias audiências explicando que o modus operandi de disseminação das fake news se dá por meio de utilização de chips de celulares comprados com falsos CPFs de pessoas idosas e até de quem já morreu, foi a vez de ouvir as operadoras de telefonia para explicar como é feito o cadastro desses chips. A ativação hoje pode ser feita por qualquer criminoso e que nos impede de achar esse criminoso. Não há nenhum impedimento legal para se vender 10, 50, 100 chips para uma pessoa. As empresas não necessariamente associam uma fraude a uma quantidade de chips associada ao mesmo CPF. O que elas fazem é joga na malha fina e faz uma avaliação. Isso corre por todas as empresas. Isso não passa por uma relação contratual lícita. Provavelmente a pessoa que montou um aparato lá se aproveitando disso para cometer ilícitos. A Agência Nacional de Telecomunicações explicou que foram detectadas falhas no cadastro das compras de chips de celular pré-pago e que várias ações foram implementadas. As operadoras foram orientadas a recadastrar os usuários e quem não atualizou as informações teve o chip bloqueado. Também está sendo desenvolvido um aplicativo para que seja feito o cadastramento digital, com biometria, usando os documentos digitais de governo, dentre outros, né? Então, isso também está previsto para esse ano. Nós vemos com muito bons olhos essa questão do projeto da Anatel, que a cada ano, a cada mês, tem aumentado o estágio de exigências. Eu acredito que até o final de 2020 vai haver um estágio de exigência maior para você cadastrar um chip. A gente tem que ter a preocupação sempre com o modelo de negócio para que as exigências não destruam o modelo de negócio, que por fim pode prejudicar o próprio brasileiro. O presidente da CPMI apresentou um projeto que prevê que a ativação de um chip de celular seja feita presencialmente e questionou os representantes das empresas sobre a viabilidade dessa proposta. Qual é a possibilidade que existe para que a gente proteja a sociedade brasileira de que não se tenha essa facilidade tanto na compra de chip, nem a habilitação desse chip via internet ou por telefone, sem a operadora certificar-se que aquela pessoa existe e que aquele CPF é do seu verdadeiro portador. Eu acho que é viável a gente ter essa alternativa, sim. Nós estamos estudando justamente esse projeto de lei internamente para ver como a gente pode viabilizar ele efetivamente operacionalmente, né? A relatora da CPMI, deputada Lídice da Mata, lembrou que o Brasil deveria procurar experiências internacionais no combate às fake news e que está articulando a vinda de um parlamentar britânico para trazer contribuições aos deputados e senadores da CPMI. Nós estamos preparando, por exemplo, a vinda do parlamentar britânico que aceitou o convite feito por nós para vir aqui participar numa audiência pública da nossa CPMI, que é o Daniel Collins, que foi o coordenador de toda a investigação desenvolvida no Reino Unido. E na mesma reunião aí da CPMI, repercutiu o depoimento de Hans River na audiência de terça-feira. Senadores estão protocolando uma representação contra o depoente na Procuradoria-Geral da República, porque entendem que ele mentiu na CPI. Hans River é ex-funcionário da Iacons, empresa especializada em marketing digital. Ele negou que tenha dado informações à jornalista da Folha de São Paulo e fez ofensas à repórter. Quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Primeiro é que nós estamos apresentando à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o depoente do dia de ontem, que aqui prestou, na nossa avaliação, um falso testemunho e que nós queremos realmente que haja um processo de averiguação, de investigação e um processo criminal. A Folha de São Paulo reagiu em defesa da repórter e publicou uma nova reportagem com uma denúncia contra os deputados do PSL Felipe Barros e Coronel Tadeu, integrantes da CPMI. Segundo a reportagem, eles seriam administradores de grupos de WhatsApp com o objetivo de compartilhar fake news contra integrantes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, cabe solicitar uma avaliação pela Comissão de Ética. Nós vamos pedir
a cassação desses parlamentares por falta de decoro à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os ataques de 3 meses que a Polícia Federal considerou simples ataques, ataques desconexos, ataques que não ferem ninguém. Está aqui, olha só o que foi mandado. Deputados que estavam aqui ontem, eles possuem uma rede, está aqui provado, uma rede de WhatsApp, onde eles falam e onde eles combinam os ataques e promovem o fake news. Em conversa com a jornalista da Folha de São Paulo, o presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, disse que colocou a comissão à disposição da repórter caso ela queira esclarecer os fatos. E se ela confirmar, na próxima terça-feira, ela pode ser a nossa convidada para até esclarecer o que ocorreu aqui ontem, que realmente foi muito desabonador, foi uma coisa de baixo, vamos dizer assim, calão. Pelas redes sociais, o deputado Felipe Barros, do Paraná, criticou a nova matéria da Folha de São Paulo. Em relação ao deputado Coronel Tadeu, a nossa produção tentou entrar em contato com ele, mas até o momento ainda não foi possível conversar com o deputado. E as medidas do governo brasileiro para prevenir o coronavírus vão ser tema de debate na Comissão de Assuntos Sociais. Ontem, a comissão aprovou o convite ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O requerimento é da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. A audiência está prevista para a semana que vem. Mudanças trazidas à legislação trabalhista com a medida provisória 905, a do contrato de trabalho verde e amarelo, foram debatidas em audiência pública na comissão mista que examina a MP. Regras mais simples e exigências menores em novos contratos de trabalho para criar vagas e absorver jovens que estão procurando emprego. A MP 905 já está valendo desde novembro do ano passado, mas precisa ser confirmada pelo Congresso, que pode emendá-la e até mesmo rejeitá-la. Essas medidas são, sim, urgentes. Está na desoneração e na viabilização de novos empregos. O contrato verde-amarelo permite o aumento da empregabilidade e favorecendo a geração de empregos na parcela da sociedade que é mais interessada e mais carente, que é o jovem de 18 a 29 anos. Essas propostas aqui no Brasil e com certeza em outros países não perduraram, não geraram o emprego necessário. O emprego necessário, o desenvolvimento do nosso país passa por uma injeção de investimentos, por investimento na infraestrutura, por mudanças na relação capital-trabalho. Essa MP vai dar oportunidades para os jovens. Só que não precisa tirar direitos para a inclusão social. Estudos foram apresentados pelas federações que confirmaram o potencial de aumento de empregos, de geração de novos empregos, com a autorização plena para trabalhos aos domingos. Então, é um ponto da medida provisória que vai ter um impacto imediato e direto na geração de emprego. Aumentou a precarização, aumentou a uberização, a iFoodização, rapização, que é o pessoal que hoje aluga bicicleta lá do Itaú e trabalha para uma empresa que ele não tem vínculo e, se sofrer acidente, não tem para onde socorrer. Há quem queira mudar o texto da MP para ampliar seu alcance. Na prática, somente o segmento econômico privado que foi excluído foi o rural. E por que essa distinção conosco? Se a Constituição traz que os trabalhadores urbanos e rurais são iguais. Entendemos que aqui merece um ajuste. E há quem esteja preocupado que a simplificação de regras torne-se algo permanente. Há algumas questões positivas, a inflação baixa, a taxa Selic e assim por diante. Só que nós estamos, na realidade, valorizando o resultado, mas a origem, nós não estamos. Qual é a origem? O Brasil está patinando. O Brasil com 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados. O temor de muitos é a verde e amarela hoje, com um conceito que seduz, amanhã será a transformação do azul no verde e amarelo. Ou seja, todos aqueles que são azuis serão verde e amarelo.
Nessa quarta-feira, o presidente Davi Alcolumbre se reuniu na residência oficial do Senado com os sindicalistas da Federação Única dos Petroleiros e da CUT. Os assuntos foram a greve na Petrobras e a possibilidade de privatização da estatal. Os sindicalistas pediram a interlocução de Alcolumbre para abrir um diálogo dos trabalhadores com a presidência da empresa. Nós vamos convocar a consultoria, a advocacia do Senado para avaliar a questão das subsidiárias. A burla é pegar ativos que compõem a empresa mãe, ou seja, a própria Petrobras, e transformar em subsidiária, porque aí há uma brecha de, sendo uma subsidiária, poder ser vendida sem autorização do Congresso, porque foi criada sem autorização legal. O que nós achamos que é uma burla. Por exemplo, uma refinaria, ela é parte integrante da Petrobras e, portanto, para ser vendida, um ativo para ser vendido, precisa de autorização do Congresso Nacional, precisa de uma lei. A ideia é que a mesa diretora das duas casas possa alertar o STF de que uma decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça está sendo burlada pelo Executivo. Eles se sensibilizaram com as temáticas dos petroleiros que estão em greve há 12 dias, em relação às pautas e em relação à falta de diálogo, e vão atuar aí para que a Petrobras e o governo abram algum canal de diálogo com uma greve que já tem 12 dias. Os deputados, senadores que tiveram aqui discutiram que há uma prerrogativa parlamentar sendo violada e que há necessidade então de o parlamento fazer esse debate para depois decidir se vai ou não vender e o que vai ser vendido. Na terceira reportagem especial sobre fake news e coronavírus, agora renomeado de Covid-19, um lembrete aos usuários de redes sociais. É preciso checar mais de uma vez o conteúdo das mensagens que você lê. O que você entende sobre o coronavírus? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não entendo nada. Desconhecido para muitos, né? Para mim também, né? Desconhecido. Meio desconhecido ainda, que o pessoal não está sabendo realmente a respeito. Em todo o país, profissionais da área da saúde estão preparados e executam com competência suas tarefas do dia a dia. E agora uma boa notícia dos brasileiros que estavam na China e foram resgatados. Todos estão com saúde, os exames deram ok, nenhum foi contaminado. Será que tem alguém torcendo contra? Pena que os boatos sobre o vírus continuam circulando, sobretudo nas redes sociais. É preciso ter cuidado, porque as consequências podem ser imprevisíveis. Ver se realmente essa notícia está dentro do contexto das mídias tradicionais. Isso já vai dar um parâmetro de que se é verdadeiro ou não. Na incerteza que essa notícia não é segura, não compartilhe, porque vai estar contribuindo para causar pânico desnecessário e um descontrole social. Esse é um novo coronavírus, então a gente está aprendendo sobre ele agora e isso exige cautela. Mas o medo disseminado é absolutamente desnecessário e até contraproducente. Você tem a Organização Mundial da Saúde, você tem o CDC de Atlanta dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde brasileiro, que é uma referência no mundo para resposta para esse tipo de doença. Então, tudo isso está muito protocolado, muito estruturado em ações que são muito bem pensadas e muito bem implementadas. Além da Comissão de Relações Exteriores, que se reúne às 10 horas da manhã, outras comissões aqui no Senado também têm programação para esta manhã. Vamos conferir aqui no nosso telão. Às 9 horas da manhã, a Comissão Mista da Medida Provisória 899, também chamada de MP do Contribuinte Ilegal, faz audiência pública para debater as mudanças trazidas aí pela MP, que trata da regularização de débitos fiscais e da resolução de conflitos fiscais entre contribuintes e União. E às 10 horas da manhã é outra audiência pública, dessa vez para debater as mudanças fixadas pela medida provisória 905, a do contrato verde e amarelo, que muda a legislação trabalhista quanto à jornada de trabalho e tipos de contratação, entre outras mudanças. Nós ficamos por aqui, ou melhor, o presidente do Congresso Nacional, antes disso,
O senador Davi Alcolumbre trabalha para concluir a escolha dos membros da Comissão Mista da Reforma Tributária. A comissão vai ter 40 membros, 20 representantes para cada casa. O grupo, então, vai unificar as propostas sobre o assunto que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado. Agora sim, a edição terminou. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.